Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Há poucas horas atrás, eu, assim como acredito que a grande maioria de vocês, teve a oportunidade de acender a sua Hanukkah para celebrar a terceira noite da festa de Hanukkah. E assim como fixa a lei judaica, me sentei próximo do local onde estava a minha Hanukkah para poder acompanhar durante os 30 primeiros minutos o brilho gerado pela luz intensa da minha Hanukkah. O objetivo da lei judaica é que nós utilizemos esse tempo para revisitarmos os acontecimentos históricos, para pensarmos sobre o incrível milagre da vitória dos Macabeus sobre o exército greco-sírio, do incrível milagre da menorá ter apenas óleo suficiente para mantê-la acesa uma noite, mas ela permaneceu acesa durante 8 noites. Tudo que envolve Hanukkah é um grande milagre. Mas sentado ali, olhando para o brilho daqueles copinhos cheios de azeite com os seus pavios, né? Eu não pude deixar de pensar que o próprio fato daquela luz ser produzida é um grande milagre. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma afirmação que tem um poder, que tem a potência de mudar completamente a nossa compreensão da realidade. O que eu quero afirmar agora? Nada na existência é natural. Vejam, não importa o teu nível de instrução, se você chegou à universidade ou não, todos nós somos condicionados desde a nossa infância a acreditarmos, né, que existem certas leis da natureza. E essas leis, como nós bem sabemos, são permanentes, são imutáveis. Por que é assim? Porque nós acreditamos que os processos naturais são determinados pela química, pela física, pela matemática, pela biologia. Essas ciências definem aquilo que nós chamamos de ordem natural. E nós, seres humanos, somos obrigados a funcionar dentro dessa ordem. Dito de uma outra forma, nós não podemos contornar as leis químicas, físicas e biológicas. Nós estamos submetidos a esse quadro de leis que nós chamamos de leis naturais. Mas pensando sobre isso, eu não pude deixar também de me lembrar que o pensamento judaico ensina que a natureza não tem uma existência própria. As leis da natureza não são estabelecidas e definidas por ela mesma. Elas não partem, né, de processos internos. A vontade da natureza ela é externa. Por que ela é externa? Porque ela não é criadora, ela é criação. De modo que é Deus que estabelece, que define aquilo que nós convencionamos a chamar das leis da natureza. E por que é tão importante ter essa compreensão fundamental? Porque se Deus é quem cria e sustenta as forças da natureza, Ele pode modificá-las a qualquer tempo. A sabedoria judaica nos ensina que para cada elemento da natureza, para cada criação de Akadosh Baruch Hu, existe um anjo, né, destinado à administração dessa criação. Então, se uma plantação de trigo floresce conforme aquilo que nós esperaríamos acontecer, isso é um milagre. Né? O funcionamento normal da natureza é um milagre. Mas se Deus determina que ocorra a erupção de um vulcão, um tsunami, um furacão, um twist, é porque existe um decreto celestial e os anjos que administram os recursos da natureza são obrigados a cumprir a vontade do Criador. O Criador fixa as leis, estabelece e define como deve funcionar a natureza, mas ele também pode mudar essas leis de acordo com a sua vontade, porque existe na natureza uma intencionalidade. Vejam o que eu afirmei no início, nada na existência é natural, tudo decorre de uma vontade superior. E é por isso que quando um evento ocorre em absoluto desacordo com as leis da natureza, ou seja, se algo que acontece, né, não pode ser compreendido por uma lei química. Por exemplo, se eu pegar agora um copo e colocar vinagre e colocar um pavio, eu não vou conseguir acender, porque o vinagre não tem o poder de combustão que tem o óleo que nós utilizamos nas nossas Hanukkiot. Mas vejam, nos inúmeros relatos da sabedoria judaica não faltaram rabinos que, na ausência de óleo, acenderam suas velas de Shabat com vinagre. Quando um evento desse tem lugar no mundo, ele ocorre em desacordo com aquilo que nós convencionamos a chamar das leis físico-químicas, portanto sendo absolutamente incompatível com o nosso sistema de crenças na natureza, como é que nós chamamos isso? Milagre. O milagre ele vem e acontece em absoluto desacordo com aquilo que nós, né,
aceitamos tão facilmente na nossa mente como as leis da natureza. Ora, você deve estar se perguntando, mas por que o Átila está falando sobre isso? Por que ele está transmitindo essa compreensão, essa sabedoria em pleno Hanukkah? Qual é o objetivo disso? Vejam, meus amigos, lembrem-se, eu estava lá, sentado durante 30 minutos, olhando os copinhos de óleo queimarem e produzindo luz. Se eu aceito a ideia de que nada na existência natural, eu posso transformar uma simples vela de Hanukkah num poderoso instrumento para ressignificar a minha própria vida, a minha própria existência. Ou seja, nada é aleatório, nada é casual, tudo é produto da vontade de Deus, tudo está nas mãos de Deus. E é de Hashem, ou seja, não existe aleatoriedade, porque a ideia de aleatoriedade é a ideia de que as forças da natureza são controladas por processos que se encontram no interior da própria natureza, e isso é falso, isso é uma mentira. É Deus que criou o mundo, que governa todas as forças que existem no interior do planeta. Todo aquele que não entende essa ideia fundamental, quando acende uma Hanukkah, está realizando um ritual vazio. Ele não entende que o próprio acendimento da Hanukkah é um grande milagre. Tudo é um milagre, nada na existência natural. Hanukkah é parte da história do povo judeu. Como vocês bem sabem, é um feriado para nós muito importante. Ele está completamente impregnado de sabedoria, de significado. Afinal de contas, os macabeus, quando entraram no templo, eles só encontraram uma única vasilha com selo, uma vasilha de óleo puro, com selo do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Portanto, eles acreditavam que só conseguiriam manter a menorá acesa por um único dia, mas eles conseguiram manter por 8 dias. Muitas pessoas não entendem por que nós consideramos esse como o milagre mais importante de Hanukkah. Vejam, aqui em Jerusalém existem centenas de yeshivot. Imagina que nós tirássemos os professores e os alunos de uma única dessas yeshivot, né? E nós colocássemos eles para lutar contra o exército mais organizado, mais treinado, mais preparado, militarmente mais capaz do mundo, o exército norte-americano. E esses estudantes e professores da Yeshiva obtivessem um êxito. Você diria que esse milagre é infinitamente superior ao acendimento da menorá por 8 dias. Por quê? Porque um grupo de estudantes, no caso, os Hasmoneus, que eram, na verdade, uma família de sacerdotes que tinham uma vida pura, mas eles eram um número muito pequeno e não tinham qualquer treinamento militar. Eles se dedicavam apenas ao serviço divino. Como foi possível que um grupo tão pequeno tenha logrado êxito em vencer a máquina militar do Império Greco-Sírio? Então muitas pessoas não entendem por que esse não é o milagre principal da celebração de Hanukkah. E a explicação é muito simples. Porque qualquer pessoa, tanto durante a ocorrência daqueles eventos como nos dias de hoje, pode dizer: o povo judeu é de grande esperteza, os soldados israelenses possuem grande habilidade e estratégia militar. A vitória dos macabeus não foi um milagre, mas o resultado da astúcia do povo judeu. No decorrer da história, muitas vezes, exércitos menores venceram exércitos maiores, de modo que o fato da vitória militar dos macabeus sobre o exército greco-sírio ter ocorrido pode ser atribuído não como um milagre oculto, porque é isso que ele foi, um milagre oculto, mas como resultado de uma capacidade superior das forças militares do povo judeu. Agora a menorá não. A menorá simplesmente não tinha como ficar acesa. Diferente do milagre oculto, não revelado, da vitória militar do povo judeu, o fato da menorá ter permanecido acesa não deixa qualquer dúvida da intervenção divina naqueles acontecimentos. Por quê? Porque esse é um milagre revelado. Ele é um milagre aberto. Assim como Hashem abriu o mar de juncos para o povo judeu passar 5 milhões de suas pragas sobre o Egito, assim como ele nos deu maná descendo das nuvens de glória, assim como tantos outros milagres abertos e revelados, também foi
a manutenção da menorá acesa durante 8 dias. Portanto, é esse milagre que enquadra todos os outros. Nós precisamos dele para podermos entender que todos os acontecimentos que tiveram lugar em Hanukkah foram um grande milagre. A vitória militar foi um milagre, mas foi um milagre oculto, assim como aqueles que tiveram lugar no relato da Megilá de Esther, e também em tantos outros momentos da história do povo judeu, como a nossa guerra de independência, como a guerra dos 6 dias, como a guerra de Yom Kippur. E essa é a razão pela qual as guerras de Israel não podem ser estudadas em nenhuma academia militar do mundo, porque elas não se enquadram naquilo que é razoável, naquilo que a inteligência humana foi capaz de produzir como ciência militar. O resultado das guerras de Israel é sempre o mesmo, é um resultado impossível de vitória para o nosso povo, mas em contrassenso nós vencemos. Os macabeus venceram, nós vencemos os exércitos árabes em 1948 e seguimos vencendo todos os dias. Inimigos que são muito mais fortes do que nós e que representam uma ameaça à nossa vida. A existência de Israel é mesmo um grande milagre. E é por isso que eu disse no início, nada na existência natural. A Kadosh Baruch Hu governa o mundo. Em ambos os casos, na vitória militar dos Macabeus e na manutenção da menorá acesa, tudo é Deus puxando as cordas, tudo é Deus governando o mundo segundo a sua vontade, em parceria com o homem, é verdade. E nessa celebração de Hanukkah, em que nós reconhecemos que tudo é um milagre, nós lutamos contra a deificação, sobretudo, do intelecto humano, porque nós acreditamos que o intelecto humano, que produziu as leis da química, da física, da biologia, que são aquelas leis que nós utilizamos para estabelecer essa ordem natural, nós acreditamos que a nossa inteligência que produz significado para todas as coisas, mas não é assim. É a vontade do Criador que significa tudo. E é por isso que os gregos acreditavam na máxima de que o que você vê é o que efetivamente existe. Mas para nós, Hanukkah é sobretudo um momento de celebração dos ideais espirituais do povo judeu, porque nós reconhecemos que existe muito mais do que aquilo que nós realmente somos capazes de ver. Nós não vemos as cordas que o Criador puxa, governando o mundo em que Ele criou, mas nós sabemos que essas cordas existem porque nós, em Hanukkah, todos os dias, não apenas nas nossas celebrações, mas todos os dias da nossa vida, nós reconhecemos a existência de Deus. E é por isso que celebramos todos os dias essa existência nas nossas orações, meus amigos. Nada na existência natural. Hashem governa o mundo e nós somos a sua criação, meus amigos. Vai.